trabalho de conclusão de curso, que tem como tema Inclusão do aluno com transtorno do espectro autista na educação infantil, seus desafios e possibilidades, sobre a orientação da professora Aline Bittencourt Domingos. A introdução, nos dias de hoje, é muito comum encontrarmos crianças com transtorno do espectro autista na educação infantil. Antes desse diagnóstico, ele era pouco visto e conhecido nas escolas regulares, mas com o passar do tempo, as instituições elas começaram a receber esses alunos com mais frequência. Então, por isso é importante falar sobre como acontece essa inclusão e quais são os desafios e possibilidades dentro da escola. Aqui nós temos a justificativa, então, a escolha desse tema, ele se justifica pela importância de compreender como que a escola hoje ela tem se preparado para receber, para acolher esses alunos, ensinar e estimular essas crianças com transtorno do espectro autista, nos primeiros anos de vida escolar, que é onde realmente ali que a criança vai entrar, para a vida escolar, literalmente, Então, a realidade nas salas de aulas, hoje a gente sabe, a gente que já trabalha com isso, nos mostram que ainda há muitos desafios a serem enfrentados. E sendo assim, se faz necessário buscar estratégias mais humanizadas e eficazes, para promover uma inclusão mais efetiva dessa criança com transtorno. Então, aqui temos o objetivo, Nosso objetivo é compreender e discutir, quais os desafios que os professores vão encontrar ao trabalhar com as crianças autistas, Nós queremos mostrar aqui caminhos e estratégias que facilitam esse aprendizado, A intenção é contribuir para que a escola, ela consiga oferecer um ensino mais inclusivo e de qualidade. Compreendendo o transtorno do espectro autista, Quando nós estávamos ensaiando, eu e a Thaís conversando e ela dizendo, meu Deus, olha o tema que a gente escolheu. Realmente não é fácil. Quando a gente se deu conta assim, nossa, e agora, Mas isso nos desafiou ainda mais a buscar, a entender como é que funciona, porque é um mundo, olhando assim pra gente, é um mundo tão diferente, Aí é difícil, não é, A gente tem que buscar, a gente tem que querer mais, Então, o transtorno do espectro autista, conhecido como TEA, ele é uma condição do neurodesenvolvimento, que vai afetar a forma como a criança se comporta, como ela fala. E aqui é importante a gente lembrar que o autismo, ele não é uma doença, e sim uma condição. E como é triste quando a gente vê alguém olhar para uma criança e dizer, aquela criança é doente. Nossa, se dói na gente, imagina num pai e numa mãe, E o autismo, ele não se cura, ele se compreende. E é um mundo assim, nossa, cheio de possibilidades, tá? Então, essas dificuldades a gente sabe que varia de uma criança para outra, porque nem todas são iguais, Então, por isso a importância, que a escola e os professores, eles possam compreender essas particularidades para saber de que forma eles vão atuar, de que forma eles vão acolher, para dessa forma oferecer uma aprendizagem, um desenvolvimento dentro de cada possibilidade, de cada criança, Hoje eu trabalhando dentro da PAI, nossa, como a gente começa a entender esse mundo, e querer conhecer mais. E eu vejo que esse assunto veio na hora certa, A gente conversando, eu passando experiências para a Thaís e ela passando as dela, e realmente assim, foi um tema muito bom que a gente escolheu. Então, a criança com autismo, ela é acometida, com problemas na fala, comportamento, Ela não tem uma brincadeira convencional. As ecolalias, onde ela ouve uma palavra, ela começa a repetir. Ela não dá a função adequada para um brinquedo, por exemplo, ou para um objeto. O exemplo que a gente pode trazer aqui, uma bola, Você dá uma bola para uma criança com transtorno, ela não vai ter não seria capacidade, me faltou a palavra agora, atitude, função, de chutar aquela bola. Ou então você dá um carrinho, ela vai se ater às rodas do carrinho e ela não vai brincar com aquele carrinho. Dá uma escova de dente também, isso aí a gente já testou, Lá dentro da PAI também. Então dá uma escova de dente, o que vai acontecer? Ela vai jogar essa escova de
dar a função adequada. Muitas vezes, essa criança também, o que ela vai fazer? Tem o hábito de jogar objetos pela janela, jogar brinquedos pela janela e assim por diante, né? Hoje a gente sabe, né, que o transtorno do espectro autista a gente chama de nível de suporte. Então são 3 níveis, né? Temos o nível 1, o nível 2 e o nível 3, né? Então, dentro do nível 1, a criança ela necessita de suporte. Ela consegue se comunicar, realizar atividades simples do dia a dia. Higiene, como vestir-se, né? Essas coisas mais simples do dia a dia. Ela consegue fazer. Mas ela também pode apresentar dificuldades nas interações sociais e lidar com mudanças na rotina. Aqui entra a importância da antecipação. Se falando disso, eu fui buscar na prática isso dentro do meu ambiente de trabalho, né? Então, eu trabalho lá na PAI de Orleans. O meu trabalho é feito com adultos, não é com crianças. Mas, como tem muitas crianças lá de vários níveis, eu fui buscar uma informação. E uma dessas colegas, né, lá eu digo que tem profissionais maravilhosas, e uma delas que me ajudou muito e me incentivou muito, e ela disse, nossa, vocês estão de parabéns por encarar esse tema. O nome dela é Adriana. Hoje ela mandou mensagem, assim, eu cheguei a chorar, né, porque ela disse, tu vai conseguir, vocês vão lá, vocês vão mostrar o melhor de vocês. Então eu busquei entender, ela tem uma turma na parte da tarde, né, com autistas, são crianças, e essas crianças só frequentam a PAI, né? Então um deles me chamou a atenção. A questão da antecipação. Então quando chega na sala de aula, a comunicação alternativa já está lá pronta, né? E atividades. A primeira atividade normalmente é em sala de aula. Então a mesa dele já tem que estar pronta com o jogo que vai ser aplicado. Por quê? Porque o tempo dele não é igual ao meu, não é igual ao de vocês, é diferente. Então o que acontece? Se chegar lá, a sala está toda desorganizada, tem um monte de informação. Com a gente já acontece isso, né? Até comentei com a Aline essa semana, se começar a entrar e sair gente, vai apagar tudo da minha cabeça. Porque a gente fica nervosa. Então imagina a criança, né? Chega lá, tem um monte de informação. Tá tudo bagunçado naquela sala. Ele não sabe o que vai acontecer naquela tarde, né? Então o que acontece? Ele chega, a comunicação alternativa já está pronta e a atividade dele já está na mesa. Então ela tem que chegar, guardar a mochila, botar ele sentado e aplicar a atividade. Depois, no decorrer da tarde, ele tem aula com outros professores. Aula de música, aula de informática, aula de artes, educação física e assim vai. Fez a atividade na sala de aula, retira-se aquela comunicação. Essa aqui já foi, para ele entender o que está acontecendo. É agora, o que vem? Agora é aula de música com o professor Paulinho. Então, nós vamos para outra sala. E assim, automaticamente. Feito isso, o próximo passo, depois disso, é o intervalo. Então, tá lá o refeitório e ele, né, a fotinho dele se alimentando. E assim vai acontecendo, vai se retirando aquela comunicação. Por quê? Se deixar ali, ele não vai entender como é que o tempo está passando. Então, depois ele veio do refeitório, ele entrou para a sala, ele tem que ir ao banheiro, ele tem que tomar água, tudo isso com figuras. Ele é não verbal, esse aluno. Ele está começando a dizer algumas palavras soltas. E outro dia, surpreendeu a gente porque ele começou a falar a hora, os números em inglês, do nada. Mas essa profissional que atua com ele, gente, é maravilhosa, é encantadora, é apaixonante ver o trabalho dela, tá? Só deixa eu não costumo interferir, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Essa salinha, ela é o mesmo nível de suporte ou níveis diferentes? Tem vários, mas eu foquei nesse menino. Tá, mas na sala então tem vários níveis de suporte diferentes. São 5 alunos com 3 professores, tá, dentro dessa sala. Então, a importância da antecipação. E no meio do caminho, a gente sabe que imprevistos acontecem. No meio da tarde, um dia desses que eu estava acompanhando, faltou um professor. E estava lá, né? A tarde toda programada, as fotinhas, e faltou um professor. E a professora não teve como mudar essa antecipação, não teve como programar. Porque aconteceu um imprevisto e faltou em cima da hora. Imprevisto a gente sabe o que acontece. Aquela tarde, ele se desregulou totalmente. Porque se ela é avisada com antecedência, ela muda aquela programação, ela bota uma atividade
atividade no pátio, uma caminhada e tudo vai fluir normalmente. Mas infelizmente nem tudo sai como a gente programa muitas vezes, né? E essa tarde que eu acompanhei ele se desregulou totalmente. Uma outra coisa que eu descobri, né, que uma criança nível 3 de suporte, se ela não tiver acesso a todo o atendimento da equipe multidisciplinar, ela pode se tornar, né, uma criança de nível 1, se ela não tiver todo o suporte, ela pode se tornar um adulto nível 3 de suporte e se torna um adulto sem autonomia e sem funcionalidade alguma. Aí vem a surpresa, né, deste aluno. Ele chegou na PAI com nível 3 de suporte. Gente, é incrível, é apaixonante mesmo. Hoje ele está no nível 2 de suporte. E a professora me passou, se tudo continuar acontecendo da forma como está acontecendo, o ano que vem ele vai para o nível 1 de suporte. Então olha o quão importante é o trabalho da professora, da escola, a PAI no caso, né? No início esse aluno ele frequentava o ensino regular e os pais não aceitavam que ele frequentasse a PAI. Depois disso, depois de um longo período, é lógico que isso não aconteceu do dia para a noite, né? Com muita conversa, com muito trabalho de toda uma equipe multidisciplinar, o pai aceitou e hoje ele só frequenta a PAI todos os dias. Então, se tudo continuar da forma como está acontecendo, o ano que vem ele vai entrar para o nível 1 de suporte. É incrível, tá? Mas é um trabalho que assim, ó, só vendo, sabe, para acreditar que isso está acontecendo. Eu fiquei encantada. Também depois ele frequentar o regular. Exatamente, tem todas as possibilidades. Mas isso por quê? Ele teve o apoio da família e teve todo um apoio de uma equipe multidisciplinar. E essa professora, gente, é incrível, tá? Incrível. Eu lembrei do jaleco da Mulher Maravilha, tá? Temos também o nível 3 de suporte, né? Aqui a criança ela necessita de muito suporte substancial, então ela apresenta limitações mais intensas daí na comunicação, no comportamento, na autonomia, exigindo aqui também um apoio contínuo em quase que todas as atividades, tá? E essa classificação ela ajuda os profissionais, né, para que eles busquem como é que eu vou dizer? Uma qualificação maior para poder entender e oferecer um suporte para essa criança para que esse resultado que eu coloquei para vocês ele aconteça. Porque quando se fala de inclusão lá no ensino regular, né, a gente sabe que não existe. Eu, né, trabalhei numa creche onde tinha um aluno com transtorno e quando ia para atividade física, bota ele sentado lá e dá uma atividade, porque ele não vai fazer. Quer dizer, ele não vai fazer, mas eu tentei fazer com que ele pelo menos, né, tentasse fazer aquela atividade. Não, é mais fácil botar sentado. Então, nossa, como é encantador ver o trabalho das APAIs, gente, é maravilhoso. E temos também aqui o nível 3, né? Onde a criança ela precisa de muito suporte substancial, ela apresenta limitações mais intensas na comunicação, comportamento, autonomia, exigindo quase que um apoio contínuo em todas as atividades, tá? E aqui quando se fala de interação social, né, é a questão de ela sair para um ambiente onde esteja mais concentração de pessoas, tipo uma igreja, um shopping, um parque, onde tem maior concentração, e quando não acontece a antecipação que eu coloquei para vocês lá, daí onde desregula toda a criança. Por isso a importância de a família tentar manter uma rotina também em casa. A gente sabe que não é fácil, tem estrutura familiar, tem tudo isso, né? Acho que falei demais agora. Esse assunto é muito bom. É porque ele é bem amplo. Então, aqui nessa parte do trabalho, né, nós vamos apresentar os desafios e possibilidades pedagógicas no trabalho com a criança com TEA na educação infantil. Então, o TEA é o transtorno do espectro autista, né? E a inclusão dessas crianças na prática pedagógica, elas precisam ser sensíveis, né? Organizada, planejada e adaptada. Já que cada criança com TEA, ela aprende e se comunica de uma forma diferente uma das outras. Tá?
iniciar os meus estágios e começar a trabalhar na prática, até eu mesma achava que não poderia tocar uma criança autista, porque eu ouvia falar muito que elas não gostam do contato físico, né? Mas ao conviver com essas crianças, eu descobri algo muito importante, que elas buscam esse afeto e esse carinho, né? Vou dar um exemplo também do meu local de trabalho, que eu trabalho na educação infantil na creche, e eu trabalho com crianças que vão fazer 3 anos, e eu convivo com 2 crianças autistas, né? Então eu chego lá, elas já abrem os braços, né? Mostrando que quer um carinho. Até a outra ela fala assim, ô tia, me dá um colinho, né? Então isso mostra que cada criança autista ela é única. Né? Enquanto umas não gostam de contato físico, outras elas precisam deles, né? Para se regular emocionalmente, para se sentir seguras. E a educação infantil, a escola, ela representa muitas vezes, né, um primeiro ambiente da criança social, fora daquele contexto familiar. Né? Eu observei lá também, né, no meu trabalho, que os recursos simples, né, como figuras, músicas, histórias curtas, né, elas ajudam muito essas crianças com autismo. Né? Tipo assim, também eu vi que os materiais visuais, eles são essenciais, porque ajudam assim, as crianças a compreender melhor, a estimular elas melhor, elas evoluir, né? Então, a gente falar que tem desafio, tem, né? Apesar dos desafios, mas também tem as possibilidades, né? Com as atividades adaptadas, os materiais visuais. Então, assim, ó, quando o educador, né, ele tem a formação, ele tem o apoio e ele usa essas estratégias adequadas, nossa, trabalhar com essas crianças é assim uma experiência transformadora. Eu até me emociono porque não conviver com essas crianças assim, eu vi. Aqui nós temos o percurso metodológico, né? Então, o percurso metodológico desse trabalho, ele aconteceu por meio de uma pesquisa bibliográfica e de natureza qualitativa, que sempre troco aqui as palavras. Então, ele não trabalha com números, estatísticas, mas com ideias, conceitos e interpretações, né? E a pesquisa bibliográfica, ela foi realizada, então, com base em livros, artigos científicos e documentos que falam, que abordam este assunto. O tema estudado, né? Buscando compreender e fundamentar teoricamente o assunto. Já a pesquisa de natureza quantitativa, ela foi utilizada para analisar dados numéricos, informações e também informações coletadas, permitindo interpretação mais objetiva dos resultados obtidos. Aqui também, além disso, né, a gente buscou mais, como a gente comentou no início, a gente foi além porque foi um assunto que de início assustou, mas depois a gente foi se apaixonando, essa é a palavra. Um livro que eu recomendo, né, que vocês têm que ter, é um manual do Fábio Coelho, é o TEA Sem Crise. Gente, esse livro é maravilhoso. Não é meu, é de uma colega lá da PAI, né, mas eu trouxe para mostrar para vocês. E eu digo assim, né, como eu e a Thaís, a gente estava conversando outro dia, se você não teve, ainda vai ter uma criança com transtorno do espectro autista em sala de aula. Porque hoje em dia, né, está cada vez mais isso, né, está aumentando muito. Então, esse livro é maravilhoso, tá? Fábio Coelho, TEA Sem Crise. Alguns filmes também que a gente assistiu, 3 filmes. Gente, é assim, ó, emocionante. O Milagre de Tyson, A Voz de Makayla e Farol das Orcas. Assistam e depois, quem já assistiu... Extraordinária, advogada extraordinária, série. Eu já fiz Essa eu não vi ainda. Mas esses 3 filmes, tá? O da Orca, eu chorei, tá? E o Milagre de Tyson, gente, é fantástico, tá? Fantástico. Assistam, vale a pena, tá? Esse é um tema que quanto mais a gente